Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reverendas irmãs, meus amados irmãos, a você também que nos ouve pela Rádio Bom Jesus ou pela internet. Muitas pessoas nos escutam sempre, todos os domingos, de longe. Por exemplo, eu sei que pessoas nos escutam de Vitória, de Vila Velha, também de Belo Horizonte, diversas outras localidades que sempre estão sintonizados agora através da Rádio Bom Jesus, através da internet, e assim nos acompanham todos os domingos. Prezados ouvintes e prezados fiéis, vamos meditarmos juntos nesses trechos do segundo domingo da Quaresma. Vamos pegar primeiro a primeira leitura. Poderíamos antes lembrarmos de uma frase de Jesus, central do Evangelho de São Mateus, do capítulo 5, que resume bem o espírito da liturgia deste domingo. Ou pelo menos o enfoque que nós queremos ressaltar neste domingo. Jesus disse assim, resumindo toda a lei e os profetas, ou toda a pregação de Jesus nas bem-aventuranças, nosso Senhor disse, Beati mundi corde, bem-aventurados os puros de coração. Como é que continua a frase de Jesus? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Alguém pode pensar assim, mas padre, qual é a ligação que tem com a primeira leitura e com o Evangelho? Vamos ver, tem muita ligação. Bom, a primeira leitura, São Paulo aos Tessalonicenses, logo no começo, ele vai nos lembrar da santidade. É interessante que a tradução aqui da Ave Maria fica, acho melhor do que a tradução que está aí do folheto. E São Paulo começa dizendo assim no capítulo 4. Rogamo-vos, pois, e vos exortamos no Senhor Jesus, a que progridais sempre mais. Veja, a primeira coisa que São Paulo aqui está falando, que é como a síntese de toda a sua leitura, e nesse capítulo 4, São Paulo vai falar da necessidade, da importância da pureza, da caridade e do trabalho, sendo que essa leitura que nós ouvimos, apenas São Paulo pega o trecho aqui que nós estamos escutando, até o versículo 7, sobre a pureza. E é interessante que São Paulo vai logo dizendo da santidade, porque quem não é puro não é santo, e quem não é santo não é puro, não é? Elas são correlativas. A santidade e a pureza estão unidas. São Paulo vai dizer, eu vos exorto, eu vos recomendo que buscais, que progridais sempre mais. E agora que nós estamos no tempo forte da Quaresma, o tempo que a igreja nos convida à santidade de vida, nós temos que fazer um exame de consciência. Temos que pensar, como é que eu estou encarando a santidade? Como é que eu penso na santidade? Penso eu na santidade? É possível ser santo? É possível para mim? Ou é uma coisa que eu penso que é muito distante? Não, santo é para aqueles Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha. Eu jamais vou conseguir a santidade. Então temos que pensar nisso. Depois São Paulo fala o seguinte, principalmente para aqueles que muitas vezes nós pensamos, né? Ou se não pensamos assim, mas agimos como... São Paulo diz assim, aqueles que pensam que a santidade é impossível ou inacessível, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, vamos pensar nessa frase. Eu vou repetir. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora vamos colocar falando para nós, essa frase. São Paulo está falando para nós, por ele fala vossa. Mas vamos colocar, falando para nós, nossa. Esta é a vontade de Deus. A nossa... Agora vamos colocar na primeira pessoa. Quando a gente fala assim, nós todos devemos ser santos, fica muito assim, diluído. Esta é a vontade de Deus. A minha... Isso, tem gente que já está dormindo. Veja, dá uma olhadinha, olha para o seu vizinho aí, experimenta olhar para ele, veja se ele está dormindo. Se ele está dormindo, dá um cutucão nele, por favor, me ajuda.
Me ajuda. Bem, então São Paulo está falando aqui do progresso na vida espiritual e da santidade. Não é isso? Logo em seguida, São Paulo vai falar do tema da pureza. Olha aí. Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Veja, isso aqui é muito, muito importante. Por quê? Veja, eu dizia no começo, os puros é que verão a Deus. Nós não conseguiremos nunca ver a Deus, nem aqui na terra, nem lá no céu, se nós não formos puros. Está falando da castidade, está falando do 6º mandamento. São Paulo está nos avisando aqui que é importante nós possuirmos o nosso corpo santa e honestamente. Isso é muito importante. E olha, Nossa Senhora em Fátima, ela disse que o vício, o pecado, isso é uma revelação particular, né, minha gente? Não está na Bíblia, mas é uma revelação particular aprovada pela igreja. Nossa Senhora em Fátima disse assim, olha, o vício, o pecado que leva mais almas para o inferno é o pecado da carne. É o pecado contra a pureza. E agora a gente viu de manhã a chuvinha miúda, né? Caindo, que agora já parou. Nossa Senhora, na visão do inferno aos pastorinhos, Nossa Senhora mostrou as almas que caíam no inferno. E ela dizia, Nossa Senhora mostrou, e os pastorinhos disseram que era como chuva miúda. Se lembram disso? Que eram como chuva miúda que caíam lá, que eram precipitadas no inferno. Minha gente, o pecado que leva mais almas para o inferno eterno, a condenação eterna, é o vício da impureza. Aí nós temos que lutar muito contra esse vício. Porque nós temos que lembrar que é um ponto fraco, que muito geral esse pecado, o pecado contra a pureza. Às vezes, por exemplo, o pecado de caluniar os outros, de roubar, é um pecado mais, bom, de roubar não digo, né? Mas está meio geral hoje em dia. Mas existem vícios, existem pecados que não são gerais, que não são comuns. Mas o vício da impureza é um vício muito comum. Sabe por quê? Porque é muito fácil de ser cometido. É por isso. Muito fácil. E dado nossa condição de pecadores, por causa do pecado original, a nossa vida está desordenada. As nossas paixões estão desordenadas, desajustadas. Então facilmente a pessoa pode cair nesse pecado. E o mundo respira profundamente na impureza. É muito triste nós constatarmos que o vício da impureza é um vício que o demônio consegue acorrentar as pessoas. Não digo apenas de pecados de fornicação, de pecado de adultério, não digo apenas isso. Eu digo pecados que começam com os pensamentos, os pecados internos, os pecados de imaginação. Depois, isso tudo é alimentado pelos pecados dos olhos, da vista. Aí nós entramos aí no patamar, no campo da modéstia cristã. Né? Hoje em dia, saindo na rua, nós temos que fazer um verdadeiro exercício com os nossos olhos para não pecar. E os homens sabem do que eu estou falando, não é isso? Por quê? Porque as mulheres se vestem escandalosamente mal. Escandalosamente mal. Eu não digo as pessoas do mundo. Infelizmente, até mesmo dentro da nossa santa igreja, tantas pessoas não têm nem sequer aquele escrúpulo. E aqui nós temos que lembrar o seguinte. Nossa Senhora também em Fátima, salvo engano, vocês me corrijam se eu estiver errado. Nossa Senhora em Fátima disse assim, olha, virá uma moda que ofenderá muito a Nosso Senhor. Muito a Nosso Senhor. E Nossa Senhora depois diz assim, a igreja não tem modas. Ela é sempre a mesma. Se lembram disso? Nossa Senhora em Fátima que disse, não é o Padre Voli, foi Nossa Senhora em Fátima que avisou isso. E hoje nós vivemos nesse tempo, em que as mulheres não têm mais pudor, não têm mais respeito. Então, o pecado contra a pureza é um pecado que acorrenta a pessoa. O Padre Paulo Ricardo, nesses dias, está fazendo uma
formação sobre esses pecados. Aliás, se vocês têm oportunidade, procurem aí os vídeos do Padre Paulo Ricardo na sua casa, que é uma formação muito boa. E ele diz que esses vícios, principalmente da pornografia e dos pecados contra a castidade, é uma verdadeira droga. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala em droga, logo a gente pensa assim, Deus que me livre, nós temos que rezar para os nossos filhos ficarem longe dessa coisa ruim que é a droga. E logo a gente pensa, maconha, cocaína, crack. Mas a droga hoje em dia não é apenas essas drogas químicas. A droga é a pornografia, a droga pode ser a impureza, os programas desonestos, os vícios de programas ruins. Hoje em dia existe infelizmente, o demônio conseguiu acorrentar milhares e milhares de pessoas com o vício da pornografia. Então a droga está dentro de casa. E às vezes os pais pegam o celular e dão na mão dos seus filhos. As criancinhas já têm celular. E o celular que elas têm é o smartphone. Sabe o que é smartphone? Talvez os senhores aqui nem sabem o que quer dizer isso, né? Smartphone. Não é esmalte, não. Smartphone é outra coisa. Smartphone é um celular que tem internet. Então você pode acessar a internet ali do seu celular, sentado do meio-fio, onde você estiver. Não é? Aí o pai não sabe que o filho está vendo pornografia. E está viciado na pornografia, numa droga que é terrível. E dificílima de se libertar. Por quê? Porque o demônio sabe qual é o ponto fraco do ser humano. E ele sabe que a sexualidade, a afetividade é um ponto fraco do ser humano. E ele acorrenta as pessoas. Minha gente, vamos fazer o propósito que isso não aconteça conosco. Ou se tivermos já nesse vício, nos vícios impuros, nos vícios de pornografia, de coisas imorais, nesta quaresma nós temos que nos libertar das unhas do diabo. Nós temos que nos libertar de Satanás. Não deixe o demônio te acorrentar mais não, meu filho, minha filha. Vamos fazer uma renúncia disso. Vocês se lembram que Jesus no Evangelho diz assim, olha, se o teu olho te leva a pecar, o que Jesus diz? Arranca-o e joga fora de ti. Porque é melhor entrar no céu com o olho só do que com dois e ir para o inferno. Não é assim que Jesus fala? Está na palavra de Deus isso. Não quer dizer que a gente tem que arrancar o nosso olho físico, não. Nós temos que tirar, sabe o que é? É a ocasião de pecado da nossa vida. Então se aquele computador que está lá no seu quarto, na sua casa, na sua sala, se aquela televisão que está lá na sua casa, no seu ambiente de trabalho, te leva ao pecado, faz o favor. Arranca ela de lá e joga fora. Quebra. Rapaz, você está ficando doido? Não. Está ficando doido o cristão que não arranca de si, que não tira da sua vida a ocasião de pecado. Por quê? Porque ele está se acorrentando. Sem perceber, o demônio já o prendeu. Já está preso. Veja, o demônio, diz Santo Agostinho, é como um leão, um cachorro preso. Ele só nos ataca, ele só morde se a gente chegar perto. E tem muita gente que fica ali perto do diabo. Então não adianta a gente fazer propósito, não, nessa quaresma eu vou deixar de comer doce. Vou deixar de tomar refrigerante, mas se você não deixa a pornografia, não vale nada. Não vale nada. Não é? Então nós temos que fazer esse tirar a ocasião de pecado da nossa vida. A mesma coisa as mulheres e as pessoas que se vestem mal. Quanta gente é ocasião de pecado para os outros. E São Paulo vai falar isso aqui. São Paulo diz assim, ó, depois de falar, olha, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo santo e honestamente, sem se deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem a Deus. Aí São Paulo diz, ó, e que ninguém, nesta matéria, oprima nem defraude a seu irmão, porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas. Pois Deus não nos chamou para a impureza. Olha, a gente não pode, nós devemos vencer o nosso próprio pecado, tentações, mas nós também não podemos levar o outro ao pecado. Então, quando uma mulher se veste de tal maneira que ela é
ocasião de pecado para o homem. Ah, padre, o senhor é machista? Não, não sou machista. Eu sou realista. Porque o homem é tentado pela vista. A mulher nem tanto, mas o homem é. Então, quando a mulher se veste de tal maneira que ela é ocasião de pecado para o outro, que pecado? Pecado de pensamento, pecado contra a pureza, enfim. Ela foi cúmplice, ela foi causa de pecado do outro. Ora, os pecados contra a pureza são sempre graves. Logo, a mulher que se vestiu mal, se vestiu de maneira indecente, provocante, ela também cometeu pecado mortal. Opa, padre, peraí. Que história é essa aí? É isso mesmo. Então você, que tem roupas curtas, que tem roupas indecentes, faça-me o favor. Vá no seu guarda-roupa, escolha as roupas ali. Faça o seguinte, escolha as roupas de Jesus e as roupas do diabo. Coloque à esquerda as roupas do diabo. E pegue as roupas boas, decentes, modestas, e coloque à direita. E as roupas do diabo, minha filha, corta, queima, desfaça delas. Porque já pensou, padre, o senhor está falando isso, eu vou ter que acabar com o meu guarda-roupa todo? Então é melhor ficar sem o seu guarda-roupa inteiro, do que depois chegar na porta do céu. Na hora que bater na porta do céu, aí nosso Senhor te mostrar todos os pecados, não que você cometeu, mas aqueles que você foi cúmplice e causa para os homens. E aí seria muito melhor ter escutado o padre Ivoli. Ai, agora a coisa complica para o meu lado. Isso. Então faça o propósito. Faça o propósito de melhorar 100%. Olha, para Deus não vale 50%. Tem que ser 100%. E eu volto a dizer, não adianta propósito de deixar de comer doce e tomar Coca-Cola, se você não melhora o seu guarda-roupa, o seu modo de se vestir. Ah, padre, mas então o senhor quer dizer que eu tenho que fazer assim? Exatamente. E eu não vou ficar na porta da igreja dizendo, você pode entrar, você não. Eu não vou pegar a fita métrica e ficar medindo. Não é? Mas você precisa fazer isso com a sua consciência. Você, não sou eu. Porque quando você chegar na porta do céu, eu não vou estar lá com a fita métrica, mas Jesus e a sua consciência vai. Então, por favor, isso que é conversão, isso que é mudança de vida. São coisas práticas. E olha, e agora eu termino dizendo o seguinte, Santa Teresa d'Ávila, ela diz assim, o demônio ele ri de pessoas que não têm determinação, que não fazem o propósito. O diabo dá risada. Por quê? Porque ele sabe que não adianta. A gente pode até achar assim, esse discurso, o padre tem razão. No fundo, ele tem razão. Mas eu não vou fazer propósito nenhum. Não adianta nada. Não adianta nada. Então nós temos que fazer o propósito. E eu estou falando das mulheres de roupas indecentes, mas o que falar das conversas indecentes, das mensagens indecentes, dos vídeos que se mandam um para o outro aí no smartphone, indecentes, imorais, das músicas que hoje em dia são, desculpa a expressão, são uma porcaria. E ainda cristão coloca na festa de 15 anos, de casamento, essas músicas, pelo amor de Deus. Minha gente, olha, nós aqui da paróquia vamos fazer um propósito. Nós vamos levar a sério a nossa fé e a salvação da nossa alma. Ah, padre, então se é desse jeito, então eu vou para outra paróquia. Meu filho, tchau e bênção. Olha, nós temos uma porta lá atrás, bem larga. E temos aqui 6 portas laterais para sair. E mais 2 aqui de fundo de emergência, se quiserem. Nós temos que ser cristãos autênticos. Senão, não adianta. Porta muito larga é aquela porta que leva à perdição. Já dizia Jesus isso, né? Então vamos procurar sim, levar a sério a nossa quaresma. Vamos pensar no que o padre disse, e aí sim, nós vamos ver Jesus aqui na terra, porque vamos ser puros. E vamos ver Jesus lá no céu. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.